boa noite pessoal. Chegando aí, Gustavo, boa noite. Nada entrando aí, boa noite, Eugênio. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tá me ouvindo direitinho? Todo mundo está me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo bem, viu, Cida? Tá ótimo o áudio. O seu som está um pouco baixinho. Meu, deixa eu ver se É, melhorei ele aqui. Opa, foi no máximo agora. Melhorou? melhorou. O pessoal Ótimo. está ouvindo, pessoal, aí? Já sinalizaram que está tudo ok. Marinho dando boa noite aí. É, o pessoal tá subindo aí. Gustavo mandando um abraço para você aí. Obrigado, pessoal. Então vamos começar, né? Eugênio, nosso ex-vice-presidente, pessoal, como nós comunicamos antes a todos vocês, hoje nos dá a satisfação de conversar um pouquinho com ele sobre esse momento que o setor supermercadista passa, né? Aliás, que todos nós estamos passando nesse momento de pandemia e nós estamos com um setor que desde que começou tudo isso está no fronte. E aí, no decorrer da semana, nós fomos recebendo algumas perguntas, mas vocês fiquem à vontade para fazerem questionamentos a Eugênio, é só clicar aí nessa interrogaçãozinha e mandar o seu questionamento. Eu aproveito para solicitar que vocês cliquem aí nesse aviãozinho, compartilhem o link da nossa live com os amigos de vocês, para irem entrando, para acompanhar esse momento nosso, né? A associação ela é uma entidade que representa e impulsiona o setor supermercadista no estado do Rio Grande do Norte. Eugênio é um ex-diretor nosso, ex-vice-presidente, hoje diretor da Rede Mais, à frente da Rede Mais, junto com a diretoria, com o presidente da Rede Mais e demais diretores, né? Já está no setor do varejo há muito tempo, e aí nós solicitamos a Eugênio conversar com a gente um pouquinho sobre esse momento que o setor passa, né? Que eu acho que é de interesse não só de quem trabalha no varejo, mas de toda a sociedade que vê o esforço que o setor vem fazendo diante desse momento para não deixar faltar na mesa do brasileiro, né? E nós aqui do Estado vimos todo o esforço que está sendo feito para os supermercados se manterem, né? Então, eu gostaria de... Acho que todos aí me conhecem, né? Eu sou Cida, trabalho no setor de eventos da associação e a associação tem dado um pontapé bom nessa questão de trabalhar o virtual. Nós temos feito lives, nós temos feito encontros, palestras, reuniões. Está sendo bem aproveitado esse espaço que a internet nos proporcionou nesse momento de distanciamento social. E como nós já vínhamos recebendo algumas perguntas, Eugênio, a primeira pergunta que veio para você aqui foi: Eugênio, durante todos esses anos trabalhando no setor supermercadista, como você descreve esse momento vivenciado pelo setor essencial? Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite aí da Surne. Cida lutou pra caramba para eu estar aqui. Eu nem queria atrapalhar a vida de vocês, mas estou aqui dando uma contribuição. É uma boa noite especial para quem nos segue aí nessa live, né? Bom, eu diria o seguinte, apesar desses mais de 40 anos aí no setor, trabalhando à frente de toda essa caminhada dos supermercados, eu diria que no quesito pandemia, coronavírus, nós somos todos estudantes cursando o mesmo nível, né, de experiência. Ou seja, é claro que a experiência da gente ajuda, né, para tomar algumas decisões mais serenas e contribui no momento que a gente envolve muita gente nas discussões, inclusive em nível de Assurne,
mas a gente está vivendo um dia de cada vez, né? A gente tem aprendido com o que está acontecendo. Então, não está sendo muito fácil, né? A gente sabe do grande desafio que é. O que a gente sabe é o que vem ocorrendo aí pelo mundo afora, né? As experiências da Europa e de outros continentes aí também, de outros países, têm servido bastante para a gente balizar um pouco o Brasil, mas o Brasil, por ser tão grande e com tantas características regionais, também tem particularidades, e o fato é que a única coisa que nos serve a experiência é ter calma para lidar com o momento, mas é bem desafiador e é um momento que exige assim, um esforço concentrado de todo mundo e uma troca de informações também muito grande. Ao longo desses praticamente 90, 120 dias, a gente participou de muitos momentos aí com a Surne, com outros associados, e se discutiu muito providências, iniciativas no sentido de reduzir o impacto disso, em todos os sentidos, no sentido da segurança do colaborador, no sentido da segurança do consumidor, no sentido da discussão dos decretos, da implementação de uma série de cuidados, enfim. É bem desafiador, mas estamos aí, se Deus quiser, vamos passar por isso. Passamos por tantas coisas ao longo de todos esses anos, planos econômicos, hiperinflação, mas talvez, com certeza, talvez não, esse tem sido o maior desafio para todo mundo, viver essa experiência, conviver com tantos problemas dentro do chão de loja, enfim, investimento altíssimo em providências que tem que se tomar, mas estamos caminhando, aprendendo todo dia com cada um. Graças a Deus, né? Tem outra pergunta aqui que eu acho que foi uma preocupação muito grande da sociedade, logo que começou essa pandemia e a gente ouviu em vários estados, né? Aqui houve, eu acho que não houve muito isso, né? Mas em outros estados a gente viu que foi um questionamento que foi feito, um medo da própria população, mas aqui eu acho que vocês conseguiram passar uma tranquilidade, mas a pergunta veio e nós vamos fazer essa pergunta até para deixar. A gente sabe que ao longo disso tudo, mesmo vocês estando, todo mundo está vendo o supermercado de porta aberta, funcionando, fazendo de tudo para funcionar diante desse caos que se instalou, mas chegou uma pergunta que é a relação com fornecedores. Tem sido tranquilo, Eugênio? Como é que anda o abastecimento? Vocês tiveram alguma dificuldade no início? A gente ouviu no jornal as dificuldades de caminhoneiros, por conta de muita coisa que fechou nas estradas, né? A gente sabe que muita coisa fechou por conta da pandemia. Mas como é que ficou essa questão do abastecimento, o relacionamento com o fornecedor? Tem sido tranquilo? A população ela não tem do que se preocupar nesse sentido? Eu acho que é o seguinte, essa pergunta, lá no início, quando ela surgiu, realmente a resposta foi muito objetiva, né? A gente viu, mais uma vez, se espelhando um pouco do que aconteceu na Itália, em outros países, Austrália, brigas de consumidores por papel higiênico, gôndolas inteiras desabastecidas. E no Brasil, no começo, principalmente em alguns tipos de loja, em algumas regiões, houve realmente uma busca meio desenfreada pelo abastecimento. Naturalmente, basicamente por dois motivos, né? O consumidor teve medo de faltar produto e, de outra forma, de outro lado, o consumidor também quis evitar de estar saindo de casa. Então, quis fazer um estoque. Até então, a gente não tinha tido grandes problemas, mas, por incrível que pareça, é agora exatamente o período mais crítico. Essa semana eu estava lendo uma matéria que diz que o nível de ruptura, no momento, é maior do que da época da greve dos caminhoneiros. E tem uma explicação, não é? Muitas plantas industriais, muitas empresas fecharam para fazer um isolamento mais rigoroso, por 14, por 15 dias. Tivemos experiência até aqui no Nordeste, como tivemos aí a Guarabes, que ficou um período fechada. Ontem eu recebi uma matéria que a Guibon estava fechando uma planta inteira com mais de 200 funcionários. Então, além desse aspecto, as empresas tiveram que se reestruturar. A gente, às vezes, vai visitar um frigorífico desses e o habitual é ver vários funcionários perfilados um ao lado do outro para fazer desossa, para fazer o tratamento do frango, e com a pandemia eles foram obrigados a fazer um espaçamento maior. Então, além da redução na produção por novas práticas necessárias devido à pandemia, temos tido também o fechamento de muitas plantas. E hoje, nesse momento, nós estamos vivendo realmente o pior momento do abastecimento. Nós temos tido realmente rupturas, nós estamos tendo entregas muito parciais, às vezes a gente faz um pedido grande e recebe 10%, 20%, não recebe. E aí todo mundo está muito preocupado com isso. Claro e evidente que nosso setor é um setor que sempre foi muito prático
e muito dinâmico. E aí todo mundo vem tomando providências, alguns fazendo um estoque um pouco maior, procurando tomar algumas precauções. Além disso, associou-se a esse momento dois outros fatores, né? A questão das commodities, a gente tem tido um aumento de preço fora da curva em alguns segmentos, como arroz, feijão, enfim. Agora, essa semana, muito recentemente, a questão dos derivados de leite, tivemos um aumento exorbitante aí de queijos e até uma certa escassez de leite, é outro fator, né? E, no fim, a questão do dólar, porque o dólar tem impactado muito na produção daqueles artigos que dependem de importação. No caso do trigo, por exemplo. Então, a gente tem tido realmente reajuste de preço, escassez no abastecimento, e às vezes nem é por causa da importação, é por causa da exportação. Quer dizer, a gente também exporta muito. Agora mesmo, a China fez uma grande compra de suínos, e na hora que há esse desequilíbrio de oferta e demanda, principalmente por causa da melhor condição para o produtor de vender em dólar, ou por causa do crescimento do custo da matéria-prima por comprar em dólar, ou até por causa do desequilíbrio da produção, a gente tem tido realmente algumas dificuldades de suprimento. Mas, como eu disse no início, o supermercadista é muito dinâmico, todo mundo tem feito um esforço muito grande, eu não posso crer que a gente vai ter desabastecimento, mas há realmente uma necessidade de um cuidado todo especial para a gente manter o abastecimento. Mas é um caso que agora, mais do que 2 meses atrás, quando levantou-se essa preocupação, agora sim está merecendo um cuidado muito especial do supermercadista. Obrigada. Eu vi aí um comentário, Silvia Cerejo comentou, os supermercadistas do RN estão de parabéns pela garantia do abastecimento, praticamente não faltou nada. Luiz Silvino, da Supercop, segundo a mídia, hoje chegamos ao pico da pandemia. Notamos que já começaram a aparecer os primeiros sintomas de ruptura e aumento de preços pela indústria. Como você vê tudo isso? É isso mesmo, é isso que a gente está falando, né? Há um momento como nunca houve. Mas, Silvia lembrou muito bem aí, nós somos bem dinâmicos, né? E está todo mundo muito antenado nisso, se esforçando muito, abrindo negociações, fazendo um pouco mais de estoque. Então, assim, a gente sabe que vai passar, a gente sabe que não vai haver essa necessidade de correria e nós estamos preparados para isso. Todas as empresas estão fazendo isso, mas não podemos negar, né, que é uma preocupação, porque é uma coisa que às vezes não depende da indústria, não está havendo má fé da indústria, não está havendo um aumento de preço especulativo, está havendo, às vezes, a falta de produto mesmo para nos atender. Mas a lei da economia, a lei da oferta e procura, ela é muito sábia. Quando os preços também sobem muito, o próprio consumidor se retrai na compra e gera um novo equilíbrio dessa oferta e procura. E também a própria questão de produção, o caso do arroz, do feijão e outros itens, daqui a pouco a safra chega e aí o preço volta. Quantas vezes a gente não já viu o tomate dar R$10 o quilo e com um tempinho depois está R$2 o quilo, e assim por diante. Então, faz parte, é parte do nosso negócio e eu acho até que o consumidor já se habituou. Ele sempre reclama muito porque na ponta ele sente o preço, mas ele sabe que o preço volta e que é porque normalmente chama muito mais atenção quando o preço sobe. Por exemplo, quando a gasolina deu R$5, ela era notícia toda semana. Quando ela deu R$3,99, pouca gente falou que ela deu R$3,99. Então é um pouco Verdade. Né, de criticar sempre quando o lado está ficando mais ruim e não falar quando a coisa está boa. Tá certo? Ivan Cavalcante colocou aí, a indústria está com muita dificuldade com as embalagens. Pois é, são fatores, né? Quer dizer, você tem um insumo que faz parte da composição do produto. Se a indústria não está conseguindo adquirir a embalagem, ou então, a gente sabe que o governo clama a gente para fazer uma política de preço razoável, mas a indústria que mais produz a matéria-prima da embalagem é do governo, é petroquímica. E o aumento que eles deram foi muito grande. Então, a indústria, às vezes, não consegue não repassar isso. A gente teve aumento de sacola plástica, a gente tem aumento de bobinas, e, por conseguinte, a indústria também tem aumento na compra de embalagem. Sem falar que, às vezes, tem até dificuldade de receber o produto. Também é fator que compromete o preço da ponta. Mas faz parte todo o processo. E esse é um processo, como eu digo, é novo, mas está um pouco parecido com os momentos que a gente já teve de outras crises no sentido de suprimento. Isso vai passar com toda certeza. Com certeza. Tem outro questionamento que foi feito. Sabemos que o setor supermercadista, em seu funcionamento normal, já obedece muitas normas de higiene e qualidade na prestação de serviços. Mas, com certeza, houve novas adaptações.
Você poderia nos falar um pouco sobre isso? A gente tem esse aspecto aí da nossa essencialidade, né? Então, desde que o governo decretou que os supermercados são essenciais, eles nos deram meio que uma carta de alforria, onde a gente naturalmente tem a condição de abrir para o consumidor todos os dias. E abrir para o consumidor todos os dias estar no front, estar recebendo pessoas, muitas vezes ali podem ter pessoas contaminadas e tal. E aí o que é que a gente fez? Né? A gente primeiro vieram também os decretos, né? E a Surne teve um papel assim fundamental, porque a gente teve que receber esses decretos, muitas vezes elaborados por pessoas da parte burocrática, que não tinham o conhecimento do nosso setor, mas, de alguma forma, esses decretos foram se nivelando pelo Brasil inteiro, como as exigências, o distanciamento entre clientes, o uso de máscaras, o uso de luvas, a proteção do check-out, enfim, todas essas coisas que passaram a ser rotinas, né? E aí a gente teve que realmente contrapor, muitas vezes, os próprios decretos, até porque havia um certo conflito entre o decreto estadual e o decreto municipal. Isso deu um trabalho enorme. A gente sabe o quanto se trabalhou nisso aí nos bastidores para transformar esses decretos em algo plausível, como, por exemplo, não permitir que o supermercado fechasse. Havia uma teoria do governo que deveria fechar para ajudar no distanciamento, e a gente provou que se fechasse aqui a gente ia aglomerar, porque as pessoas iam procurar os supermercados para compor, para se repor de abastecimento, por não estar a loja aberta todos os dias, questão de horário de funcionamento e assim por diante. Além disso, a gente teve também o cuidado de afastar aqueles colaboradores nossos que estavam no nível de maior risco, né? Pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm comorbidade, pessoas que apresentaram qualquer tipo de sintoma. Muitas vezes, nós estamos num período que é o período que a gripe mais assola a nossa região, então muitas vezes o colaborador apresenta um sintoma de uma gripe, uma febre, que não tem nada a ver com o coronavírus, com o Covid-19, e a gente, por precaução, tem que afastá-lo. Então, a gente precisou, tem precisado ao longo desse tempo todo, reforçar, além de reforçar o cumprimento das regras, das normas, dos decretos, né, reforçar os cuidados com manipulação de produtos, com a higienização das lojas, com a sanitização de loja, desinfecção, com limpeza de carrinho, de gôndola, enfim, tem sido realmente um trabalho muito grande, além de palestras internas de orientação, cuidados, confecção de material de publicidade, divulgando nas nossas mídias. Nós temos feito um trabalho também para divulgação, substituindo, inclusive, algumas mídias de preço por mídias institucionais, levando uma mensagem para o consumidor, não só de orientação, mas de otimismo. Enfim, os investimentos têm sido muito grandes. E uma questão que é importante, que a gente tem que considerar, é que, dentro desse contexto, do que a gente tem feito para se adaptar, agora mesmo, durante o mês de maio e parte agora do mês de junho, o nosso RH, que é muito atuante, que cuida muito das pessoas, com toda a equipe das psicólogas, fez uma pesquisa interna com 1.000 colaboradores, precisamente 988 colaboradores, para escutá-los, para sentir realmente como é que está o nível de preocupação, como é que está o nível de satisfação, como é que eles estão vendo essa convivência do front ali com o consumidor, com outros colegas, como é que eles estão encaixando, se enquadrando dentro da realidade de saber que o colega do lado ali adoeceu. E é bem interessante, essa pesquisa é bem nova, eu não tive, para vocês terem ideia, eu nem partilhei com os associados ainda, porque ela praticamente chegou na minha mão hoje, né? Então, uma das perguntas da pesquisa é: quão satisfeito você está com o seu ambiente de trabalho nesse período de pandemia? E nós tivemos entre muito satisfeito e satisfeito 67%, e se a gente colocar o regular, 90%. Então, o que é que eu quero mostrar com isso? É que nós, realmente, todos, estamos muito preocupados em oferecer para o colaborador os cuidados. Às vezes a gente não é visto assim, né? Acha-se que a gente está muito mais preocupado em vender, mas a gente sabe que a força de trabalho nossa precisa ser muito cuidada. Outra coisa que foi perguntada é se o colaborador sente que o trabalho dele impacta positivamente a vida das pessoas nesse período de pandemia. E as pessoas que responderam sempre, frequentemente e muito frequentemente, representaram 76%, é um índice excelente também. Outra pergunta, se o colega sente-se acolhido na equipe, pela equipe, quando ele precisa. E as respostas de sempre, frequentemente e muito frequentemente, atingiram quase 80%. E, por fim,
se os colegas se disponibilizar a acolher os outros da equipe quando eles estão enfrentando essas dificuldades, e o percentual foi de 94%. Então, esse trabalho foi um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado pela nossa equipe de pessoas, né, que cuida de gente. É um trabalho novíssimo, nós temos 1.600 colaboradores, foram ouvidos quase 1.000, e isso dá um pouco o sentido de como nós estamos enxergando essa preocupação com as pessoas. Então, todo esse esforço, toda essa conscientização, todos esses investimentos que custam muito, mas tem sido uma necessidade e uma forma de valorizar e dar aquele apoio moral para quem está ali, muitas vezes deixando a família em casa, um bebê pequeno, um pai ou uma mãe ou uma esposa que tem uma comorbidade e que tem que ir à luta todo dia para garantir o pão e garantir o emprego. Até porque lidar com as emoções das pessoas, né, Eugênio? Tanto de clientes, como de funcionário, como quem está liderando, emoções à flor da pele nesse momento. Então, é muito interessante você compartilhar conosco, nesse momento agora dessa live, essa tomada de decisão e tomada de atitude da rede de vocês, de fazer uma pesquisa junto com o colaborador. Porque do mesmo jeito que aí fora, em outros segmentos, na vida comum das pessoas, estão havendo as perdas, pessoas adoecendo, e você tendo que lidar com tudo isso, se preocupar com a emoção do colaborador nesse momento é de suma importância, né? Tem outro questionamento aqui. Para proteger e garantir segurança e tranquilidade para quem frequenta, aí você já respondeu, né? Que foi feito vários investimentos. Essa daqui já foi respondida agora com... Eu falei um pouco sobre isso, né? Mas são inúmeros. Quando a gente começa a pensar que o que a gente tem feito de investimento em álcool em gel, luva, máscara, protetor facial, barreira do check-out, higienização de carrinho, higienização de cestinha, desinfecção de loja, desinfecção de frota, desinfecção de áreas internas de depósito, enfim, contratação de mão de obra para repor os que a gente precisa deixar em casa, contratação de mão de obra porque surgiu um fato novo que são as vendas por aplicativo, entrega em domicílio. Olha, é um investimento realmente de monta muito grande, e a gente tem até chamado muita atenção internamente, discutido muito os cuidados que a gente precisa ter, porque é uma necessidade, mas é um custo muito elevado e a gente precisa se cuidar, porque nós sabemos que o nosso setor é um setor que tem margens muito pequenas. A linha que separa o lucro do prejuízo é muito tênue, é muito fininha. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a aumentar as despesas e não rentabiliza o negócio. E a gente tem que estar pensando de maneira otimista, mas sabendo que a gente não tem ainda a resposta do que está por vir. O que é que a gente tem visto lá fora? Os países que conseguiram controlar melhor a pandemia estão tendo uma segunda onda de pandemia, estão tendo a abertura de negócios muito gradualmente, com muito cuidado, sem impactar, sem poder atender na sua capacidade. Se eu tenho um restaurante que atendia 100 pessoas, eu só posso atender 30, depois 40, depois 50. Então, assim, são muitas preocupações e a gente tem que ser precavido, a gente tem que trabalhar pensando não só no hoje, mas pensando no amanhã, no depois, nas despesas que vão vir lá para frente. Hoje a gente estava discutindo um assunto e um associado nosso colocou assim: eu já estou começando a me planejar para pagar o 10º salário. Então, assim, a gente sabe que vai chegar a hora e a gente não sabe como é que vai estar lá. Então, a gente precisa ter muito cuidado e precisa olhar para o nosso negócio assim, com uma lupa muito grande para não deixar que a gente seja engolido pelo sistema, né? Afinal de contas, a gente tem muita responsabilidade social, inclusive, de geração de emprego, de compromisso com o fornecedor, de compromisso com carga tributária. Enquanto o governo hoje está aí às voltas com a queda da arrecadação, o nosso setor está mantendo a arrecadação, está pagando os impostos, que a gente não parou. Então, a gente também não deixa de ser uma fonte importante para manter algum fluxo de recursos no nível governamental, em todos os âmbitos, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Que bom. Vamos para outra pergunta que chegou aqui. Em um cenário de crise como o que estamos vivendo, é natural que os negócios de menor porte estejam mais vulneráveis. Mas o mercado de bairro possibilita manter as pessoas efetuando suas compras sem se distanciar tanto de suas casas.
Você acha que isso ajuda a manter essas empresas funcionando? Olha, sem dúvida. Agora, é um cenário novo, né? A gente tem observado, por exemplo, que a pandemia terminou levando clientes para determinadas lojas que não eram clientes daquelas lojas, justamente pela comodidade de estar perto, pela comodidade de ser uma loja rápida, que às vezes você vai ali, em vez de você levar 1, 2, 3 horas dentro do estabelecimento, você resolve em 30 minutos. E aí, isso é uma área de oportunidade. Quem tiver, por exemplo, aproveitando esse momento para receber esse cliente que antes não ia na sua loja, ou receber esse cliente que está ali comprando por aplicativo e oferecer qualidade no serviço, e uma loja que passe confiabilidade na questão da sanidade, né? Do produto bem cuidado, do produto bem manipulado, do zelo, do produto com shelf life tranquilo. Então, quem estiver aproveitando essa oportunidade, isso é uma característica muito forte da loja de vizinhança, vai realmente levar uma vantagem. É preciso aproveitar essa vantagem. É aquela história de uns choram e outros vendem lenço. Então, a gente tem que aproveitar o momento para vender lenço. Aproveitar que, muitas vezes, um consumidor que não estava indo na vizinhança, porque estava sendo, digamos assim, induzido a procurar uma loja porque o preço era mais barato, mesmo sendo mais distante, ele vai Uhum. começar a ver qualidades que ele não estava enxergando. Então, nós temos que aproveitar esse gancho. Eu acho que é por aí o caminho. Interessante. Esse aqui é um questionamento que fizeram e que, assim, também eu fiquei muito. Era uma pergunta que eu iria fazer também. Sabemos que nessas épocas, em tempos normais, a demanda por alguns produtos aumenta e o marketing de promoções é mais acirrado. Como o setor tem enfrentado, em pleno isolamento social, as datas sazonais, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados e agora esse período junino? A gente sabe que em tempos normais, a coisa a essa altura do campeonato, né, estaria bem Sim. acirrado. Como é que tem sido? Primeira coisa que ontem me bateu uma saudade do São João do ano passado, sabe? A gente fez um forró lá dos associados, foi uma maravilha. E de repente, poxa, esse ano a gente não vai poder fazer. Ontem a gente fez lá no centro de distribuição nosso, a gente fez uma confraternização à distância, assim, respeitando todos os cuidados, mas foi super animado. E a gente sabe que o São João é uma festa que tem a cara da gente, né? Mas, assim, lógico, dificulta, né? A gente sabe que são eventos que são vendedores, né? Vem a Semana Santa, vem o Dia das Mães, veio agora o São João, e a gente tenta, de alguma forma, suprir, né? Pelo menos internamente, as lojas, dia 24 ontem, nós lançamos, o RH lançou um desafio para que todos os colaboradores fossem paramentados de forma junina. Então, assim, foi bem livre o dia, uns foram de calça jeans rasgada, de camisa colorida, de máscara junina, de chapéu de palha. Pelo menos a gente tenta criar esse clima. Eu vi em algumas lojas nossas trio tocando música junina, mesmo com todo o cuidado para não aglomerar, mesmo a gente não tendo esse volume muito grande, mas o cuidado de ter os produtos de época, os bolos da padaria. E, claro, como tem aí o delivery, né, aproveitar também para vender isso para esse consumidor que está doidinho para sair e não pode, né, para receber em casa um bolo, para receber em casa um produto de época, enfim. Como eu sempre digo, nós, supermercadistas, somos a PhD do varejo, ou seja, a gente está sempre encontrando soluções para manter o clima dentro da loja, feita de bandeirola, vende milho verde, enfim, faz a comida típica, e eu acho que o setor vai se virando assim, enquanto for preciso, né? Esperamos que, se Deus quiser, cheguemos aí o final do ano, que é um período em que a gente agrega muito faturamento e que a gente não esteja tão comprometido assim para a gente fazer aquele bota fora de Natal e Ano Novo para esquecer a pandemia, esquecer o ano, né? E começar um ano novo, se Deus quiser, com muita saúde e com muita vibração positiva. É verdade. Eu fiquei aqui emocionada porque a semana passada eu tenho muito. Meus amigos, eu tô há quase 30 anos no varejo do setor de supermercados, e, aliás, faz 30 anos esse ano, né? E muita Tudinho, gente sabe Cida. Isso tudinho já. já. Varejo entra no sangue, né, Eugênio? Entra. E meus amigos, eu achei tão engraçado, a gente fez uma reunião virtual em relação ao São João,
E foi engraçado que o pessoal falava do setor supermercadista com um carinho tão grande, muita gente dizendo, tipo assim, hoje o supermercado é o momento de eu encontrar as pessoas, de ver gente, de ver pessoas, né? Porque o fluxo de dentro da loja, às vezes você nem encontra uma pessoa conhecida, mas só por um momento que você sai de casa, um momento que você sai do isolamento e vê outras pessoas, e aí uma das meninas que tava na reunião, ela disse, nossa, eu me emocionei tanto, entrei no supermercado, tinha bandeirinha, tinha balão, eu me senti realmente no São João. Pois é, E o nosso setor tem esse dinamismo, né? De, verdade. de se reinventar. Eu acho que o supermercado se reinventou. Eu, como cliente, eu visitei uma loja, estava passando minhas compras e comecei a conversar com o operador de caixa a respeito da separação de acrílico que tem agora, né? O que era que ele estava sentindo, eu perguntando, né? Porque termina você conversando. E eu perguntando a ele o que era que ele estava sentindo com aquela barreira junto com o cliente. Aí ele disse, não, a barreira só é de acrílico. Eu achei tão interessante, ele disse, a barreira só é de acrílico. A gente tenta, a gente tenta se aproximar ao máximo do cliente com o nosso bom dia, com o nosso sorriso, com o seja bem-vindo. E eu acho que isso o setor tem conseguido levar, além não só a comida para a mesa do brasileiro, para a nossa mesa aqui do nosso Nordeste, mas levar alento. Eu acho que o setor Verdade, supermercadista tem levado um alento verdade, grande, com todos verdade. os cuidados que está se tendo, mas a gente tem levado um alento para as pessoas, de continuar com a porta aberta, de receber as pessoas. Eu percebi que essa era uma questão que eu faria. Como é que vocês estão lidando com a coisa sazonal? Eu fui numa loja e quando eu cheguei para comprar pamonha e canjica já não tinha mais. E eu fiquei muito feliz, porque ele disse, olha, pra você ter uma ideia, eu tinha dobrado o meu pedido esse ano. E eu já não tenho mais. Era 17 horas mais ou menos quando eu entrei na loja, mas não tinha mais. Então, assim, eu fico feliz. Eu acho assim, muito importante o supermercadista pensar no cliente dele dessa forma, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, né? Uhum, Tem isso outro, mesmo. outro questionamento, tem mais duas questões aqui só para você responder. Eu acho. Tem algo aí que está dizendo, eu acho que foi numa loja da Rede Mais. Ai, meu Deus do Vale céu. não, Olga. Vale não, vale não, Olga. Deixa eu ver o que, que Gustavo está dizendo aqui. Um bom trabalho de gestão de pessoas nesse momento de crise e isolamento faz a diferença, faz mesmo, faz a diferença. Verdade, verdade. A gente tem investido. Temos. E aí, aqui agora o questionamento é da Assurne, né? Temos visto que no Instagram da Assurne tem atuado de forma intensa junto aos órgãos estaduais no combate à Covid-19. Nos fale um pouco dessa atuação. Eu acho que lá na frente você falou um pouquinho, né? A É, Assurne realmente, é, e eu tenho visto que você tem participado. Marinho, nosso executivo, tem sido muito atuante. Eu ia pedir para ele entrar na live depois, passou, que ele ia ter uma reunião agora à noite com a empresa. Mas a gente tem visto a luta que tem sido, né, Eugênio? eu diria o seguinte, para os que nos assistem aí, nos acompanham, né? A Astorno tem sido muito atuante em vários canais, né? Primeiro, como eu falei, eu lembro muito no domingo de Páscoa, a gente estava ali descansando e tivemos um embate enorme com o staff do governo, com a presença inclusive da governadora numa live, numa videoconferência, para justamente derrubar determinados posicionamentos que iriam prejudicar o setor. Tivemos duas reuniões com a governadora, tivemos uma reunião com o prefeito, tivemos mais de uma reunião, acho que duas ou três reuniões com os dois PROCONs, porque havia uma pressão do público junto aos PROCONs por causa dos preços. A gente se comprometeu e entregou ao PROCON uma lista de produtos que estavam recebendo reajuste um pouco acima da média, com os respectivos nomes de fornecedores, mas demonstrando que não estava havendo especulação, era uma questão de mercado. Então, assim, e também no outro lado, o lado social, a Assurne tem sido muito presente na campanha do RN Mais Unido. A gente foi muito solidário com o governo para recolher os alimentos.
A gente doou agora, recentemente, uma série de equipamentos para viabilizar o Hospital João Machado. A gente doou cestas básicas para uma instituição também que estava precisando. Enfim, a gente se juntou e doou 2 ou 3 mil cestas básicas para a Cruz Vermelha. Então, assim, a associação tem estado muito presente, tanto no âmbito de ajudar, no sentido social propriamente dito, mas principalmente nesse embate com os órgãos fiscalizadores, com os órgãos reguladores, porque quando isso vem do órgão regulador para a gente, vem sem nenhuma experiência, sem nenhuma expertise, eles querem simplesmente aplicar as regras, e a gente foi muito valente nessa luta, criamos um comitê de crise na época, e esse comitê se reuniu inúmeras vezes, e a gente, graças a Deus, conseguiu fazer o setor funcionar como está funcionando. E às vezes a gente fica até meio triste, porque muitas empresas, às vezes por serem menores ou por qualquer motivo, não fazem parte, né, do nosso grupo de discussão, e só nessas horas é que a gente entende e percebe o quanto é importante termos uma representatividade forte, significativa e que se impõe, porque o setor é um setor importante, que arrecada imposto, que gera muito emprego e renda, então a gente não pode ficar de braços cruzados. Eu acho que é extremamente bom, passando esse momento, a gente assim, sentir, perceber a importância que foi essa batalha do diretor da Surne, do presidente, de sua equipe, do executivo, de todo mundo, do jurídico, todos invariavelmente, assessoria de comunicação, todos, CIDA, todo mundo envolvido num processo para não deixar a peteca cair. Graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima, até que estabilizou-se as questões de decretos. Hoje os decretos são praticamente cópias dos anteriores, mas num nível que não nos perturba tanto em matéria de funcionamento. Basta dizer que em algumas cidades do interior tem prefeito criando decretos próprios, que é uma prerrogativa do prefeito, mas que são às vezes muito nocivos, interditando sessão de bebida, mandando recolher produto, limitando o horário de funcionamento. E nós estamos aqui funcionando todos os dias da semana, num horário normal, e podemos até afirmar com um nível de contaminação e tal, muito controlado pelas providências, pelos cuidados que todo mundo teve que fazer. Então, assim, ninguém está brincando com isso, nós estamos levando muito a sério e estamos provando que um setor intenso como é o nosso, com o fluxo grande que tem, com a essencialidade que tem, consegue funcionar sem ser contaminado e sem contaminar. Mas, claro e evidente, porque a gente aprendeu e a gente soube ser muito disciplinado e discutir aquilo que era melhor para o setor. E isso só foi possível porque por trás de tudo isso tem uma instituição que representa o setor. Então, eu quero deixar assim essa mensagem que a Surne tem sido muito valente, tem sido muito sintonizada com a Abras, que é a Associação Brasileira. Eu vejo aí Marinho e o presidente e o nosso delegado Luiz permanentemente em reuniões aí em nível nacional, com essa facilidade que se criou aí das videoconferências, que agora a gente se reúne mais do que quando era presencial, né? Porque tem essa verdade. E aí muita discussão em alto nível, discussão com representantes de todos os estados e num nível de sintonia muito grande, para que a gente possa fazer acontecer o que acontece de melhor, que é funcionar dentro da normalidade. Eu tô com Manu, a nossa assessora de comunicação, nos bastidores dessa live me auxiliando, e ela colocou aqui 3 questionamentos que foram feitos aí, Eugênio. Nós temos Roberto, acredito que seja Roberto S. Brasil, que fez o seguinte questionamento a você. O cliente hoje tem o supermercado como essencial e necessário. O que podemos ampliar para fazer essa diferença após a pandemia? Bom, como eu disse aqui no começo, nós todos somos alunos, né? Mesmo os que, como eu, têm 44 anos de supermercado, como aqueles que estão começando agora. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender, né? Aprender e entender o recado do consumidor. Eu acho que o consumidor de agora por diante ele vai ser mais exigente, ele vai ser mais cuidadoso. O uso de determinadas regras vão se tornar rotina, como a própria máscara, a higienização. Então, o que a gente precisa é aprender também como atender esse consumidor. Eu não posso manter uma loja funcionando se eu não passar para esse consumidor a garantia que eu sou excelente nos cuidados, tá certo? Outra coisa também que está ocorrendo e que isso vem se dando justamente porque o cliente consumidor e o shopper são coisas diferentes, né? Hoje a gente estava assistindo uma palestra e o palestrante falando exatamente isso. O shopper,
é aquela pessoa que vai fazer a compra, mas necessariamente não é o consumidor. Isso gerou também uma transformação na escolha dos produtos. Então, a gente tem visto, por exemplo, comportamentos de consumo diferentes, setores vendendo mais produtos, setores vendendo menos produtos, consumidores mudando a marca que comprava. Então, a gente tem que aprender. Se a gente não conseguir entender esse recado, adequar nossas lojas no sentido do atendimento, no sentido que eu falei, da higienização, da sanitização, e no sentido da melhor oferta, na queda da ruptura, em tudo aquilo que o consumidor mais quer, aí a gente não vai conseguir caminhar para frente. Mas tem tudo para a gente aprender e fazer o dever de casa muito bem. Quem fizer esse dever de casa melhor é quem vai captar esse cliente com muito mais fidelidade do que os outros. Tem outro questionamento aqui. Silvio Nóbrega Filho. Aplicativo Delivery continuará uma realidade pós-Covid? É interessante que o delivery foi uma insistência de todo mundo e um desânimo, porque a gente não conseguia vender. Então, assim, você montava toda uma estrutura e no final do mês era pouquíssimo representativo e tal. Com a pandemia, o consumidor aprendeu assim rapidamente a fazer a compra pelos aplicativos. O que é que nós achamos? Não vai ser o que era antes, no sentido das pessoas não quererem, e também não vai ser essa loucura que está hoje, mas que a venda por aplicativo será uma realidade, sim, vai acontecer com muito mais assiduidade do que acontecia no passado, e é outra coisa que todo mundo vai ter que estar preparado para atender esse consumidor. Não adianta eu dizer que atendo pelo WhatsApp ou que eu atendo pelo aplicativo, se na hora que o cliente me fizer o pedido eu não tiver a mercadoria para entregar para ele. Se na hora que ele fizer o pedido eu não tiver a eficiência da logística para entregar a ele no momento que ele está esperando. Então, quem também fizer melhor isso, sem dúvida, vai manter uma boa fatia de vendas por aplicativo. Não há nenhuma dúvida disso. Nós vamos estar só antecipando aí, dando um spoiler. Nós vamos estar, o próximo mês, nós vamos ter uma live onde vamos falar somente sobre esse tema. Que agora, como você disse, né, deu um boom no momento. Nós temos outro questionamento aí de Luiz Silvino, que pergunta: as vendas nesse período de pandemia cresceu entre 15% a 20%. Como você vê os próximos meses? Luiz, eu estou precisando comprar uma bola de cristal para eu saber disso aí que você está perguntando. Essa pergunta vale US$1 milhão, viu? Mas é assim, a gente... Deus permita que a gente continue vendendo e que cresça. Mas a gente tem muitos fatores que estão no meio dessa trajetória. Por exemplo, a economia, né? Nós tivemos um crescimento absurdo de desempregados. A gente tem uma série de empresas que não voltam mais. A gente tem uma série de empresas que vão ter que se a gente está falando que o nosso setor tem que se reaprender em muita coisa, imagine, por exemplo, quem tem um restaurante ou quem tem uma atividade que as pessoas certamente vão ficar pensando, eu vou ou não vou para aquele restaurante? Será que lá tem a garantia da qualidade, da sanitização que eu preciso ter para garantir a minha saúde? Então, assim, tem muitas interrogações. É claro e evidente que queira Deus que a gente possa realmente continuar numa espiral ascendente e que a gente chegue ao final do ano com crescimento, ou pelo menos estabilizando num platô aí, lá no alto da curva. Mas confesso a você que não será fácil. Não dá para a gente também, a gente tem que ser otimista, a gente tem que trabalhar para isso, mas imaginar que nós vamos manter níveis de crescimento aí de 15, 20, é bem complicado. Agora, é preciso fazer o dever de casa. Quem fizer melhor esse dever de casa, certamente manterá níveis melhores do que quem não fizer. Mas vamos dizer amém aí para a sua expectativa e torcer que a gente consiga realmente manter patamares lá no pico, lá em cima da curva. Antes de passar para o próximo questionamento que foi feito, eu vou ler um comentário do nosso vice-presidente, Gilvan Michelson, que nos diz o seguinte: muitas vezes somos mal vistos e até julgados como culpados pelos aumentos abusivos, e até por ser alvo de promover aglomerações. Quando, na verdade... Deixa eu ver aqui. Peraí. Sumiu aqui.
Cadê o comentário de Gilvan? Carregador que está arriando a bateria. Acho que está ali na tomada. Vou recarregar minhas baterias aqui. Produção. Tô procurando aqui Gilvan Miquelisson, Vou assumiu o mudar minha comentário posição dele. aqui para carregar meu telefone, porque ele sinalizou Tá bateria fraca aqui, certo. para não deixar vocês na mão aí. Opa! Cá. É meu presidente aí. Meu presidente estava mandando É, alguma tá coisa. valendo e sumiu aqui. Tá aqui, achei. Sim. Promover quando, na verdade, poucos setores tiveram tanta participação no combate, é verdade. O setor supermercadista está no front e com muita coragem É, mesmo. a gente sabe, né, que o consumidor ele está na ponta ali. Então, quando ele vai tirar a carteira do bolso para pagar, ele sempre acha que a culpa é do supermercado, porque afinal de contas é o último ponto ali. E ele sempre, como eu sempre digo, ele pode estar comprando, por exemplo, ele pagou R$ 15 numa bandeja de ovo e no mês seguinte ele pagou 10, ele não diz nada. Mas se ele tiver pago 10 e no mês seguinte ele pagar 11, ele diz que aumentou o preço. Então a gente está habituado a isso, a gente entende, né, principalmente nesse momento de tanta dificuldade, que o consumidor vai sempre culpar. Mas eu acho que a partir do Plano Real, eu lembro muito, na época daquelas inflações galopantes, que eu mesmo fui vítima, fui processado por causa de aumento de preço e tudo mais. Naquela época, sempre quem levava a culpa, sempre quem pagava o pato era o varejo. E a indústria ficava caladinha lá. Hoje já tem muito mais os meios de comunicação, a imprensa, que vai mostrando que não é bem assim. E que, por exemplo, agora esses dias eu vi uma matéria de uma pessoa criticando o tamanho das embalagens, que a indústria vai diminuindo, vai diminuindo. Antigamente ninguém via isso. Hoje, se qualquer indústria fizer um movimento em falso e qualquer consumidor perceber que aquilo vai ser contrário ao consumidor, ele já coloca na rede social, ele já multiplica isso. Então, hoje a coisa é mais tranquila. Eu acho que a gente sofre, mas nós já sofremos mais. Hoje já há uma consciência também de que as pesquisas estão aí. O Rio Grande do Norte, Natal, se mantém sempre o ano inteiro como a segunda cesta básica mais barata do Brasil, a terceira mais barata do Brasil, a primeira mais barata do Brasil. E eu sempre faço uma pergunta, quando a imprensa me pergunta, me questiona, por que a cesta básica aqui é mais barata? Eu digo, olha, eu não sei, porque nós não produzimos nada da cesta básica. A gente não produz arroz, não produz feijão, não produz óleo, mas a gente é mais barato. Por quê? Porque existe uma concorrência muito acirrada, e aí na hora que essa concorrência se acirra, todo mundo quer vender baixo preço. Então, o preço é baixo por causa da competitividade, não é porque a gente é produtor de nada, não é porque a gente tem incentivo fiscal, não é porque não paga o imposto que nos outros estados pagam. A gente até paga mais imposto, às vezes, do que um estado vizinho, mas é muito mais por isso. Então, a gente aprendeu a conviver com essa realidade do consumidor. Tem uns que reconhecem plenamente, tem aquele que é mais exacerbado, tem aquele que é mais irritado, mas a gente vai administrando, vai caminhando. Com certeza. E aí nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa live. E tem uma pergunta aqui de Marinho, que diz o seguinte: hoje eu ouvi de um fornecedor que alguns fornecedores, abre parênteses, montadores, fecha parênteses, montadores de cestas básicas, nunca venderam tanto. Sabemos que é da natureza do brasileiro se sensibilizar em ajudar o próximo. Muitas instituições e famílias têm buscado adquirir cestas para doação. Tem havido um aumento nas vendas do número de cestas? Se sim, qual o percentual? Olha, que tem havido, tem, né? Primeiro, começa por nós mesmos, né, que fizemos doações e temos feito muitas doações. Segundo, é muito comum que consumidores também façam doações, às vezes ele se sente na obrigação de ser mais solidário, às vezes é até uma pessoa que trabalha com ele, alguém que ele conhece, ou então uma corrente de solidariedade, enfim, tem se crescido. A gente até não era uma prática nossa vender cestas prontas em todas as lojas. A partir desse movimento, a gente começou a estimular as lojas a fazerem essa venda e o que a gente sabe é que tem vendido. Inclusive, a gente tem oferecido modelos diferentes, tem oferecido cestas com produtos de material, com produtos de limpeza e higiene, que também é importante até para combater a pandemia. Eu não diria que eu tenho um número para dizer quanto foi, porque não era uma prática nossa vender cestas permanentemente.
a gente vende muito o cereal, a composição da cesta a granel. Até essa experiência, por exemplo, do RN Mais Unido, a gente tem estimulado os consumidores a doarem cestas prontas, mas muitas vezes a pessoa quer doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, alguma coisa assim, e aí sai da cesta pronta. Agora, o que é fato, Marinho, é que cresceu mesmo e que tem havido uma procura, tanto dos consumidores como das instituições. É o que mais a gente ouve. A gente liga a televisão, empresa tal doou 5 mil cestas básicas, 10 mil cestas básicas. Então, assim, graças a Deus, que se há uma coisa que eu acho que a pandemia vai deixar para a gente, é esse espírito de solidariedade muito mais aflorado, né? De olhar para aquele que é menos favorecido e chegar junto e colaborar. Tem uma série de coisas, o meio ambiente agradece, diz que em São Paulo ninguém sabia que o céu era azul, né? Estão descobrindo agora que o céu é azul, porque diminuiu a poluição do ar. Então, são essas coisas que, às vezes, a dor de um lado ajuda a gente a abrir os olhos para outras situações. É verdade. É o tirar o positivo diante do sofrimento, né, Eugênio? É aprendizado. Nós estamos tendo um aprendizado muito grande. Temos trabalhado a espiritualidade de uma forma, a fé, de uma forma bem mais incisiva, né? E isso são coisas positivas diante de uma pandemia. Nós temos aí muita gente parabenizando você, parabenizando a Surne, Roberto está dizendo aí parabéns à Surne e à Abras pelo brilhante trabalho que vem fazendo junto aos supermercados. Nós temos Ana Célia, a Surne está de parabéns, obrigado por todo o esforço. Tem Edilza dizendo aí que delivery é um processo bem trabalhoso, demanda operacional, mas que tiveram que correr atrás para se adaptar, e é verdade. Acho que é isso. Aí, a grande febre na atualidade são as redes de atacado, ou melhor, atacarejo. Na sua visão e experiência, você vê como uma reinvenção do varejo ou uma moda que vai passar? Roberto Brasil, que está perguntando. Olha, a gente já viu outras realidades, né? Eu me lembro muito quando recebemos aqui a primeira loja do Carrefour, e o próprio Bom Preço também, quando inaugurou o Hiper, né? Que era uma explosão de consumo, todo mundo usava aquela coisa, aquele jargão de dizer assim, é bom porque a gente vai num lugar e encontra tudo. E aí, tempo desses, o hipermercado caiu de preferência, foi o setor que mais caiu nos últimos anos. Agora até teve uma retomada, porque como eles são muito espaçosos, veio um pouco ao encontro dessa coisa de não ficar muito aglomerado, mas o que foi uma tônica virou uma coisa que já passou. O atacarejo, ele tem como característica o preço, né? Ele não tem serviço, ele não tem conforto, ele não tem empacotador, ele não tem embalagem, ele não tem variedade, ele geralmente é uma loja que fica muito longe, então ele tem muitos pontos que realmente não, digamos assim, aproxima tanto o consumidor, mas ele tem um que talvez valha muito mais do que todos esses outros, que é ser um pouco mais barato. Por quê? Primeiro, o custo operacional do atacarejo é muito menor do que o do supermercado, justamente por isso, né? Por não oferecer tantos benefícios. E o consumidor brasileiro, muito sensível ao preço, até pela conjuntura econômica, também procurou e caiu muito bem o formato no colo do consumidor. Por exemplo, a gente não vê isso na Europa. A gente vê os clubes de compras lá nos Estados Unidos, no Canadá e tal, mas na Europa a gente não vê o hipermercado e muito menos o atacarejo fazerem tanto sucesso. Se vai ser uma coisa que vai passar, eu não sei. O que a gente percebe é que o advento do atacarejo fez nascer muitos atacarejos regionais. Então, o atacarejo agora não é só o atacadão, não é só o açaí e tal e coisa. O atacarejo hoje é uma série de outras empresas regionais que também colocaram suas lojas e que criaram um certo equilíbrio na concorrência. Então, eu acredito que, graças a Deus, os menores, os de vizinhança, têm a sua característica, estão se mantendo, os regionais estão se mantendo, estão apostando muito no serviço, na qualidade, no atendimento, na facilidade, na proximidade da casa do consumidor, naquela coisa de conhecer o consumidor pelo nome e o consumidor conhecer o gerente, conhecer o dono. Isso você não vai ter nunca no atacarejo. E o atacarejo tem um dilema. Se ele começar a querer implantar muita variedade, se ele começar a querer implantar muito serviço, ar-condicionado, empacotador,
entrega em domicílio, e todos os serviços que a loja menor oferece, ele deixa de ser atacarejo e passa a ser um grande hipermercado caro. Então, eu acho que se vai passar ou não, mas vai estabilizar, ele vai começar a descer, a curva que vinha sendo só ascendente vai começar a descer. Já se vê aí nos balanços dessas empresas uma queda de rentabilidade. Esse momento é até atípico, né, em função da pandemia, mas numa situação de normalidade, eu acho que a coisa tende a uma estabilização, especialmente por essa concorrência também que vem nascendo aí de outras frentes, de empresários, inclusive locais, que têm aberto lojas para concorrer. Então, trabalhar o nosso, pensando um dia de cada vez e cada vez mais conquistarmos o nosso cliente pela simpatia, pela cortesia, pela proximidade, pela entrega em domicílio, pelo serviço, por tudo que a gente tem de bom, para ver se o cliente também melhora de condição financeira e aí deixa de valorizar tanto essa questão só do preço e pensar assim, eu prefiro aqui, que aqui eu conheço o dono, eu falo com a operadora de caixa, lá ninguém sabe quem eu sou. Eu acho que é por aí. É verdade. Não vou mais tomar seu tempo, nós já estamos aqui há quase 50 minutos já. Tem aí o meu vice-presidente da Asurne, Miquelson, dizendo, quando eu crescer quero ser assim, como você, viu, gente? Puxando o saco. Quem tem que puxar o saco dele sou eu, que é o meu presidente. Roberto Brasil, novamente, fico muito feliz em vê-lo como palestrante. Para mim, você sempre foi um super professor. Parabéns pelas suas conclusões, só tenho a aprender com você. Excelente ponto de vista. Aí, Silvana da Abras, parabéns, Eugênio, você sempre nos passando grandes ensinamentos. Silvana, saudades. Elcio da Supercop aí, parabéns, Eugênio. Edilza da Super Shows, super parabéns a Eugenicida, obrigada, pessoal. É isso, obrigada a você, Eugênio, muito obrigada mesmo pela sua atenção conosco aqui da Asurne. Eu agradeço. Eu agradeço Magalvão, aí, parabéns, Eugênio, sempre nos passando informações e muito conhecimento na área supermercadista. Muitas palminhas aí. Legal, pessoal. Obrigado, viu? Espero ter contribuído de alguma forma e estamos sempre aí na frente, na linha de batalha, aí na linha de frente, esperando contribuir com a associação, nosso grupo também, que tem sido assim, bastante eficaz, muito eficiente na luta aí desse desafio. E, claro, desafios existem para a gente superá-los. Vamos vencer juntos. Grande abraço. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela atenção conosco da Asurne. Marinho aí lhe dando os parabéns, professor Eugênio. Obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa live, a nossa primeira live aí com o nosso querido Eugênio, a todos. Vem mais coisa por aí, os eventos não vão parar por aqui, apesar do distanciamento social. Nós estamos aqui no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no WhatsApp. O que vocês precisarem de nós, Marinho está atuando aí, firme e forte. Eu e Manu por aqui. Obrigada, viu, Eugênio? Boa noite a todos vocês. Boa noite e Fiquem abraço. com Deus. Tchau. Valeu, tchau.